Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 16 até o verso 34. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem comigo. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, referindo-se a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: "Que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição." E então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades." Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: "Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. E outros disseram: "A respeito disso te ouviremos noutra ocasião." A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Hoje eu quero adotar um método distinto, diferente. Vou adotar o chamado método Lectio Continua, que é analisar o texto sem uma estrutura homilética, mas caminhando com o texto na medida em que ele está sendo escrito. O apóstolo Paulo está aqui no meio da sua segunda viagem missionária. Ele já tinha passado por uma cidade que era uma colônia romana, Filipos, já tinha passado também por Tessalônica, que era a grande capital da província da Macedônia, terra de Alexandre o Grande, já tinha também passado por Bereia, e em todas essas cidades enfrentando muitas dificuldades, perseguição, sendo escorraçado, expulso, enxotado.
E ele chega então em Atenas como que corrido, às pressas, por fugir, sair de Bereia, deixando para trás até mesmo seus colegas de equipe missionária, Timóteo e Silas, e chega agora nessa cidade que é a capital intelectual do mundo. É a terra dos grandes luminares da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a terra dos luminares do pensamento humano, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz o texto que ele chega nessa cidade, que é uma cidade extremamente culta e ao mesmo tempo extremamente idólatra. Para vocês terem uma ideia, na época que Paulo esteve aqui, segundo Plínio, havia mais de 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Isso levou Suetônio a afirmar que para cada pórtico, para cada casa, havia um altar a uma divindade diferente. Era uma floresta de ídolos. Era uma cidade aspergida pela cultura humana e ao mesmo tempo entregue à mais densa ignorância e cegueira espiritual. Isso retrata que QI elevado, capacidade intelectual avançada, cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, não abre o campo da visão espiritual. É possível que você tenha uma pessoa extremamente culta e ao mesmo tempo rendida à mais tosca ignorância espiritual. Isso aconteceu em Atenas. Isso levou Diógenes a satirizar como Atenas, saindo certa feita, meio-dia, sol a pino, com a lanterna acesa na mão, procurando atentamente alguma coisa, e quando alguém o aborda e disse: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Era uma terra de muitos deuses. E é aqui que Paulo chega, e agora eu peço que você acompanhe comigo o raciocínio. Então, ele vai nos informar, no versículo 16, que enquanto Paulo os esperava em Atenas, ele está se referindo, conforme o verso 15, a Silas e Timóteo que tinham ficado para trás. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então note você que Paulo não é um turista. Paulo não chega em Atenas como se hoje fosse com um telefone na mão, tirando foto, admirando os monumentos, que beleza, que arquitetura, lá está o Partenon, tão belo, tão extraordinário, tantos templos dedicados a tantos deuses. Não, o espírito dele se revolta. Aquilo que entristece a Deus, entristece a Paulo. Aquilo que afronta a Deus, afronta o espírito de Paulo. E ele não está encantado com a beleza da cidade, não. Ele está, conforme o texto diz aqui, revoltado, o espírito revoltado em face da idolatria. Não é da idolatria, não, da idolatria dominante. Em outras palavras, a cidade está rendida aos ídolos, debaixo do governo, do controle dos ídolos. Agora, não adianta ficar só revoltado, não. Ele toma uma decisão, ele faz algo por causa disso. Por isso o verso 17 diz: por isso, em consequência disso, ele fazia o quê? Dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Paulo tinha uma estratégia. Chegava numa cidade, se tinha uma sinagoga, é para lá que ele ia em primeiro lugar. Por quê? Porque lá na sinagoga tinha quem? Judeus. Tinha mais quem? Gentios, prosélitos, chamados de pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo. E por que ele ia para lá? Porque essas pessoas já acreditavam no Antigo Testamento. Qual era o papel dele na sinagoga? Era provar para eles, dissertar, argumentar com eles, que este Jesus que ele está anunciando é o Messias. Então esse era o ponto dele. Mas não apenas ele ia para a sinagoga, conforme o texto nos diz, mas ele também, versículo 17, todos os dias ele estava na praça, entre os que se encontravam ali. Entendamos, praça para os gregos não é praça como nós temos hoje.
com jardins, com bancos, com árvores, não. Praça era a ágora dos gregos. E a ágora dos gregos era o local onde as pessoas expunham as suas ideias, onde os filósofos discutiam a sua cosmovisão, onde as pessoas olhavam para os grandes oradores gregos e não, eu sou partidário do orador A, eu sou partidário do orador B, onde as pessoas definiam a sua cosmovisão e seguiam a filosofia de vida. Então, notem o verso 18. E alguns dos filósofos, que estavam certamente na praça, epicureus e estoicos, contendiam com ele. A pergunta é, quem são esses pensadores? Primeiramente, olhe comigo os epicureus. O que eles pensavam? Os epicureus tinham uma filosofia de vida, que era o seguinte: o prazer é a razão da vida. Eu vivo para o prazer. Não tem amanhã, não tem acerto de conta, não tem eternidade, não tem juízo final. A vida é só o pequeno percurso do berço à sepultura. Então vamos beber todas as taças dos prazeres. Vamos curtir a vida. E o lema deles é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer para esses filósofos: não, senhor, tem acerto de conta sim, tem juízo final sim, tem um juiz escalado sim, tem uma prestação de conta sim, e é preciso que todos se arrependam, porque esse dia do juízo vai chegar. Então ele está destruindo os pilares da filosofia epicurista. Mas tem mais, ele estava discutindo também, diz o texto aí, com os filósofos estoicos. E quem são os estoicos? O que pensavam os estoicos? Os estoicos eram fatalistas. Os estoicos defendiam a tese de que a vida está fechada num claustro onde o homem não consegue sair. Ele está debaixo de um destino implacável. É a filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não tem saída, não tem esperança, não tem mudança, não tem jeito. E Paulo diz: não, vocês estão errados. Estão errados. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível ter mudança sim. Deus é o Deus que perdoa pecado sim. Deus é o Deus que abre a porta da salvação sim. Deus é o Deus que dá a chance e a possibilidade do homem ter uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova família, uma nova pátria. É possível ser salvo e sair dessa prisão que a filosofia estoica pregava. Bom, diante das argumentações de Paulo, alguém pergunta lá, havendo quem perguntasse, verso 18, que quer dizer esse tagarela? A palavra tagarela é uma palavra muito curiosa no grego. A palavra significa aqueles pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes. O que estão falando de Paulo é o seguinte: Paulo está falando o que ele não entende. Ele não é como nós, filósofos, que pregam a ideia que nós construímos. Ele está falando palavras a esmos. Ele está falando sem entender o que está falando. Ele é um tico-tico no fubá, diríamos nós hoje. Então chamam o pregador de tagarela, como se alguém que falasse sem compreender o que estava dizendo. Mas por que eles chamam Paulo de tagarela? Outros diziam assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. O que ele está querendo dizer com isso? Atenas tinha mais de 30 mil deuses, mas eles não tinham escutado sobre esses dois que estão falando aqui, Jesus e a ressurreição. Na cabeça deles, Paulo está pregando mais duas divindades que eles não conheciam, uma masculina, Jesus, e outra feminina, a ressurreição. Para eles a ressurreição era como se fosse uma divindade. Então eram estranhos deuses para eles. Então vejam vocês que a cidade mais culta do mundo da época acha que o pregador do evangelho é um tagarela e acha que Jesus é um Deus desconhecido para eles. É um Deus estranho para eles. Estranhos deuses. Agora, qual a consequência disso? Versículo 19. Então tomando consigo levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Preste atenção. Na cidade mais culta do mundo, o pregador é um tagarela. Jesus é um Deus estranho. E mais do que isso, para eles isso é uma nova doutrina. É algo completamente estranho. Irmãos, é curioso isso, porque hoje, se você sair pelo mundo afora e perguntar quem é Jesus, as pessoas não conhecem, não sabem a história do cristianismo,
Não sabem que Ele é o Filho de Deus, que Ele nasceu, que Ele viveu, que Ele operou milagres, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele voltou para o céu, que Ele está no trono, que Ele voltará, que Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mesmo nos redutos mais cultos do mundo. Então pegam Paulo e levam para Areópago. Areópago não é apenas um maciço rochoso na cidade de Atenas, não. Areópago era o supremo tribunal dos gregos, onde ninguém podia ensinar uma nova ideia, uma nova filosofia na cidade, embora tão eclética, sem passar pelo filtro e sem passar pela aprovação desse supremo tribunal dos gregos, que era o Areópago. Então, Paulo é levado para lá, para dar explicações. Queremos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Eles não conheciam o Evangelho, eles não conheciam Jesus. E eles explicam, versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Então o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho para eles, é uma nova doutrina. Eles estão querendo saber que coisa estranha é essa, que venha a ser isso. Agora, por favor, bota na tela para mim versículo 21, para toda a igreja ler comigo. Vamos ler juntos o versículo 21, toda a igreja. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Meus irmãos, isso é para mim muito impactante. Porque Paulo está numa grande metrópole. Ele acaba de chegar na cidade. Ele percorre a cidade. Ele vai para a sinagoga, ele vai para a praça. Todo dia está discutindo com os filósofos. E de repente, o impacto é tamanho, que todos os de Atenas, mas não só os moradores residentes de Atenas, não. Também os estrangeiros residentes, ou seja, era uma cidade universitária. Devia ter grandes núcleos de estudantes estudando em Atenas. Grandes estudiosos estavam lá em Atenas. E a cidade toda não falava de outra coisa, não ouvia outra coisa, a não ser as últimas novidades que Paulo estava pregando. Já pensou no impacto disso? Hoje nós, se chegarmos numa cidade grande como era Atenas, com todos os recursos da tecnologia, da comunicação, talvez não produzimos impacto. Depois de 10 anos estavam lá. Olha o impacto deste homem nessa cidade. Então Paulo é levado para lá para dar explicações. E o versículo 22 diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu acho que Paulo aqui nos ensina princípios de abordagem e de comunicação. Porque diz o texto que o espírito dele estava revoltado. Revoltado por causa de quê? Por causa da idolatria que estava reinando na cidade. Mas na hora que vai dirigir esse público com o coração completamente convulsionado, ele é extremamente polido, extremamente educado, extremamente estratégico. Ele diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. O que é que ele está fazendo? Levantando o moral do pessoal. Se você estudar oratória um pouquinho, você vai ver que isso é uma técnica de oratória. Você vai, por exemplo, num tribunal, um grande orador, primeiro ele coloca a pessoa lá em cima, depois tira a escada. Não é assim? Depois tira a escada. Senhores atenienses, eu poderia dizer: senhores atenienses, sois ignorantes. Pronto, perdeu o auditório. Senhores atenienses, percebo que estáis completamente perdidos, escravos dos ídolos. Perdido, perdeu o auditório. Eu nunca esqueço de um fato, pastor Ival, muito curioso. Eu tinha um querido membro da igreja, na congregação que eu trabalhei como seminarista, e ele gostava de fazer visita comigo. Mas eu passava muito constrangimento com ele. Porque ele chegava numa casa, servisse uma imagem. Você sabia que esse negócio é do diabo? E quase que eu tinha que sair corrido da casa, porque a pessoa falou: então vai embora daqui, ué. Ou seja, não é uma boa abordagem, é? Não é uma boa abordagem. Então Paulo é estratégico.
Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Agora preste atenção no que ele vai dizer. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto. Para um pouquinho aqui. Paulo não é um turista. Paulo passa e observa. Que tem gente que passa, tira foto, faz um filmezinho e não observa nada. Passa, olha e não aprende nada. Paulo não passa só admirando a arquitetura, passando e observando os objetos do vosso culto. E aí ele diz, encontrei um altar. Tinha mais de 30 mil altares. Eu encontrei um altar. E nesse altar estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo pega o gancho. Nós precisamos aprender a encontrar ganchos, conexões para pregar o Evangelho. Essa percepção, essa lucidez espiritual. O que significava o altar ao Deus desconhecido? É porque os atenienses acreditavam que os deuses do Olimpo, os deuses do panteão grego, eram deuses iracundos, vingativos. Então, na cabeça deles, se porventura existisse uma divindade que não tivesse um altar na terra, essa divindade ficaria furiosa e fuzilaria as pessoas com a sua ira. Então, com medo de que porventura alguma divindade tenha sido esquecida, o que eles fizeram? Levantaram em Atenas um altar genérico, sem rótulo, com o seguinte pensamento: se porventura nós esquecemos algum Deus, olhando para esse altar aqui, não vai nos fuzilar com a sua ira. Então Paulo pega esse gancho e vai dizer o seguinte: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, a partir agora do verso 24, Paulo começa a tratar especificamente do Deus que eles não conheciam, dentre mais de 30 mil deuses que eles adoravam, o único Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro. Quem é esse Deus? Veja a definição do verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Preste atenção nisso. As ideias evolutivas já estavam lá em Atenas como semente. E Paulo não tem nenhum constrangimento de, na capital intelectual do mundo, diríamos nós, que se levantaria em Harvard, se levantaria em São Paulo na USP, para dizer que o mundo não foi uma geração espontânea, o mundo não é produto de uma explosão cósmica, o mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de humanos, o mundo foi criado, e tudo que nele existe foi criado, e criado por esse Deus que eles não conheciam. Mas esse Deus não é apenas o Criador. O verso 24 diz, sendo Ele Senhor do céu e da terra, ou em outras palavras, esse Deus não é uma divindade tribal, esse Deus não é um ídolo forjado pelo homem, esse Deus é o Criador e Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor do universo. E tem mais: não habita em santuários feitos por mãos humanas. Bom, aqui ele está desconstruindo toda a ideia de muitos templos e vários altares para que essas divindades sejam adoradas. Deus não cabe em nenhum templo que o homem constrói com as suas mãos. Nem os céus dos céus pode contê-lo. Verso 26, preste atenção aqui. Verso 26, versículo 25 ainda. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Então o que está acontecendo aqui? Os deuses pagãos precisavam de que alguém oferecesse a eles sacrifícios. Eles dependiam disso. Por isso levantavam tantos altares para eles. Deus não precisa ser servido. Se você adorar a Deus, Ele é Deus. Se você não adorar a Deus, Ele é Deus do mesmo jeito. Ele não depende de você adorá-lo para ser Deus, não. Ele é Deus. Ele não é servido pelo seu culto, pelo seu sacrifício, pela sua oferta. Ele é Deus. Aliás, Ele não é servido não. Versículo 25 diz, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não depende de você. É você quem depende dEle. É você quem depende dEle.
O fato de você estar aqui nesta noite é uma prova que Ele existe. É Ele quem dá a respiração para você, Ele quem dá vida para você, Ele quem dá tudo para você. Toda boa dádiva procede das mãos dEle, você depende dEle, você é totalmente dependente de Deus. Versículo 26, isso é extraordinário. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Preste atenção nisso. Paulo acreditava em Adão e Eva. Para Paulo, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, não é um texto mitológico, pictórico. Gênesis 1 e 2 é um texto histórico. Adão existiu. E é desse primeiro casal que procede toda a raça humana. Paulo está falando isso, irmãos, na capital intelectual do mundo. Paulo está pregando isso no topo filosófico do mundo. Notem comigo, quando ele diz assim, no verso 26, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua votação. Está dizendo o seguinte, o pai da história não é Heródoto, o pai da história é Deus. Quem tem o controle de tudo da história é o próprio Deus. Paulo está aqui no seu discurso desbancando, desconstruindo, desidratando toda a filosofia grega. Ao mesmo tempo que fincando a bandeira do Evangelho no topo filosófico do mundo. E ele vai dizer, para buscar a Deus, porventura está tendo, posso achar bem que não está longe de cada um de nós. Esse Deus não é um Deus conforme os deístas pensavam, distante, que não se envolve, não. Ele está tão perto de você, a ponto do verso 28 dizer, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele somos geração. Deus é transcendente, é verdade. Nem os céus podem contê-lo, mas Deus é imanente, Ele está aqui, Ele está presente aqui nesta noite. Ele está dando a sua respiração, nele você vive, nele você move, nele você existe. Pois bem, versículo 29, pois somos geração, sendo pois geração de Deus, aí começa a desbancar a idolatria. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Bom, então se eu sou dele, eu não posso proceder de um pau, eu não posso proceder de uma pedra, eu não posso proceder de prata, de ouro, eu não posso proceder de um ídolo que eu mesmo formei. Se eu criei um ídolo, claro, o Criador é maior que a criatura, então eu não posso adorar alguém que é menor do que eu tenho que adorar alguém que é maior do que eu. Então a idolatria é uma loucura, é um contrassenso. É um contrassenso. Se eu sou geração de Deus, eu não posso pensar que Deus é igual ao ouro, à prata, à pedra, à madeira. Não. Não. Porque eu estaria adorando algo que eu mesmo fiz, menor do que eu. Então, agora Paulo vai mostrar algo que, se ele falasse isso no começo do discurso dele, perderia o auditório. Mas agora, já que ele já argumentou, ele pode falar. Versículo 30. Põe na tela, por favor, versículo 30 e vamos ler juntos. Vamos juntos? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Pensa um orador chegando em Harvard, aqui na USP, professores e alunos reunidos, e diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, chamou todo mundo de ignorante. É isso que ele está fazendo. Os intelectuais, os grandes pensadores, os grandes filósofos, os grandes cientistas, os grandes professores, as mentes mais brilhantes do mundo, preste atenção nisso, capacidade intelectual não significa clareza espiritual. Tem gente, meus irmãos, que discerne
os escaninhos da ciência e não enxergam um palmo na frente do seu nariz no que tange as coisas espirituais. Agora, Paulo está dizendo, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que Paulo está dizendo? Olha, Deus não levou em conta essa cegueira espiritual de vocês que adoram tantos deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro. Porque nessa terra dos filósofos, o pregador é um tagarela, Jesus é um Deus estranho, o Deus criador é desconhecido. Ele não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica quantas pessoas? Notifica aos homens. Quantos? Que todos. Em que lugar? Em toda parte. Façam o quê? Se arrependam. O que é que Paulo está dizendo? Não tem exceção. Professores e alunos, doutores e analfabetos, pais e filhos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos, ateus e agnósticos, todos, em toda parte, em todo o tempo, precisam fazer o quê? Se arrepender. Se arrepender não só do que você faz, se arrepender de quem você é. Sabe por quê? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. É como um pé de laranja. Ele não é laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. A seiva que corre no caule daquela planta indica que é laranjeira, pois dá laranja. A Bíblia diz, em pecado me concebeu minha mãe. E é por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Todos precisam se arrepender. Ah, mas eu sou tão bonzinho, mas eu não faço nada errado. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A pessoa mais honesta, a pessoa mais bagunçada na vida moral, todos precisam se arrepender. Por quê? Versículo 31, põe na tela, por favor, para todos nós lermos, por gentileza. Vamos ler? Por que razão? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então ele está dizendo, por que é preciso arrepender? Porque o dia do juízo está marcado. Porque o juiz já está escalado. E o critério do julgamento é com justiça. Os tribunais da terra, meus irmãos, são susceptíveis de erro. Os tribunais, por mais egrégios que sejam, podem ser agentes de injustiça. Juízes, por mais ínclitos que sejam, podem estar rendidos à corrupção. Entretanto, o tribunal de Deus é justo. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá, e Deus não inocentará o culpado. Pois bem, quando Paulo termina o seu sermão no Areópago, verso 32, quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Primeiro ponto, primeira reação foi de repúdio à pregação de Paulo. E por que eles escarneceram? Nós estamos falando de Atenas. Atenas é uma cidade o quê? Grega. E qual o principal pensamento grego? É que a matéria é essencialmente má. Portanto, o grego aplaudia a morte. Como assim? O grego aplaudia a morte. Porque para o grego, o corpo que é físico, material, era essencialmente mau. A alma que é imaterial é essencialmente boa. Então, para o grego, morrer é a alma se libertar da prisão do corpo, que é mau. Então, os gregos achavam que falar de ressurreição era um contrassenso. Então, é por isso que está escrito, quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram, falaram, nós não acreditamos nesse negócio.
Preste atenção que quando a filosofia determina a teologia, ela pode levar o homem para o buraco. É por isso que nós temos que ter cuidado com as ideologias e com as filosofias, porque elas carregam dentro delas um sistema de valores que pode estar na contramão do cristianismo. Versículo 32, outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Agora é outro perigo grave. Agora não estão zombando mais não, agora estão dizendo, até que é legal isso, até que gostamos dessa mensagem, mas agora não dá. Depois vamos pensar nisso, temos outras prioridades. Temos que fazer tanta coisa a mais. Vocês acham que tem esse problema ainda hoje? Estou muito jovem, tenho que curtir a vida. Agora eu casei, tenho que cuidar da minha casa. Agora tenho filhos, tenho que cuidar dos meus filhos. Agora estou velho demais também para cuidar disso. E as pessoas vão dando desculpas, achando que elas estão no controle do seu tempo. Não estão. Nenhum de nós tem o controle do futuro. Eu não sei, você também não, se estaremos vivos amanhã. É por isso que a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas a essa altura, diz o texto, 33, Paulo se retirou do meio deles. Mas versículo 34, aparece uma fresta de luz, de esperança. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Não é uma multidão. Alguns. Parece-nos que quanto mais culta uma pessoa, mais fechada para o Evangelho ela é. É por isso que a Bíblia diz que Deus não chamou muitos sábios no conceito deste mundo. Tem muita gente que põe barreira porque ela acha que ela é alguma coisa. Se acha importante demais, se acha culta demais, se valoriza demais. Mas bendito seja Deus, o Evangelho, onde ele é pregado, ele tem resultado. Onde a palavra de Deus é proclamada, frutos vão surgir. Alguns se agregaram a Paulo e creram. O que me dá assim tanta alegria é que o cara que é o responsável pelo Areópago foi o primeiro a se converter. Né? O Areopagita se converteu. Aquele cara devia escutar discurso com muita frequência, muitos discursos. Mas um dia Paulo chegou lá e pregou uma mensagem que ele nunca tinha ouvido e o coração dele foi transformado. Este evangelho está sendo anunciado aqui nesta noite. E eu não sei quantos de vocês vieram para cá e ainda não tiveram uma verdadeira experiência de conversão, de novo nascimento. Mas o Deus que os atenienses não conheciam é o Deus vivo e verdadeiro, o Criador, o Provedor, o Redentor, o Juiz de vivos e de mortos, o único nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Então hoje pode ser o dia mais importante da sua vida, o dia da sua salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.